Fala pessoal, hoje estamos aqui no Semeucast com um convidado muito especial. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. O nosso convidado de hoje é um mestre de capoeira, é a nossa estrela aqui da secretaria, ouso dizer. É o Mestre Santana. Muito bem-vindo, Mestre Santana. Obrigado aí. Eu agradeço aí esse momento, né, que para mim é um momento histórico. Quando você falou que ia fazer algo que desse notificação para a Secretaria de Esporte, eu achei louvável. E tá de parabéns. Muito obrigada. Como eu falei aqui uma vez para você, tu é empreendedora, uma visionária, você enxerga as coisas. Para mim, Sim. é um momento agradável, né? Eu agradeço. Eu acho E importante. estamos aí à disposição. Vamos Claro. ver o que vai rolar aí. Queria que o senhor me contasse como começou tudo, quando que o senhor começou a dar aula de capoeira, como que foi a tua história? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu nasci às 9 horas da manhã do dia 29 de agosto de 1945, né? Eu nasci no dia, no horário que o pessoal ligou, ó, vamos terminar a guerra aí, deu certo. Levantar a bandeira branca? Terminaram a Guerra Mundial. Eu nasci às 9 horas da manhã do dia 29 de agosto de 1945, né? Mas eu fui registrado 10 anos depois, porque eu nasci lá no sertão da Bahia, que pega todo o recôncavo baiano ali, naquela posição. E com o passar do tempo, aí ia um padre a cavalo, entrava na mata com um livro grande, ia perguntando, nasceu alguém? Nasceu alguém? Nasceu alguém? Ah, nasceu ele e tal. Às vezes você já estava no rio pescando, ah, nasceu esses dias. Caramba! E aconteceu comigo, né? Sim. E foi legal, assim. Então eu tenho duas idades, né? No papel do selo da Igreja Romana, que o padre deu, dia 29 de agosto eu faço 80 anos, né? E no registro do cartório eu faço 70, né? Então eu tenho duas idades, tá bom, tá ótimo. Sim, é que naquela época eu registrava mais tarde também, né? 10 anos depois. Mas isso, para mim, é bacana, faz bem e tal. E a capoeira eu aprendi lá no mato, né? Que a minha bisavó era potiguara, e os potiguara é dono da luta marana, que é a mãe da nossa capoeira, né? O mesmo ritual, a mesma coisa. E eu aprendi pequeno ainda, garoto, aos 3 anos de idade a gente já brincava. E nessa trajetória foi vindo, né? E foi bacana, foi legal, né? Eu consegui chegar nesse período todo, até hoje, eu já ensinei mais de 61 mil alunos. Pouquinha, gente. Tem mais de quase 60 anos que eu dou aula, né? Sim. Eu comecei com 14 anos ensinando, eu era como voluntário, né? Eu fui voluntário na ACD, bem remotamente, muito tempo atrás, né? Sim. Isso em que cidade? Em São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Eu fui um dos pioneiros da ACD em São Paulo, com um trabalho voluntário. Sim. Cuidava das crianças, ajudava a dar banho, tudo. Porque a ACD realmente é uma situação delicada. São crianças, às vezes, que não têm olho, não têm perna e tal. É bem assim uma situação. E eu conversava com os médicos, né? Por que aquelas crianças nasceram daquele jeito? E eles falavam, normalmente um problema genético, ou as mães tentam abortar, ou algum remédio, alguma coisa. E realmente o ser humano merece atenção. E essas coisas marcaram minha vida, né? E eu peguei a capoeira e transformei ela num divisor de águas, gerando divisas sociais. E o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, há 34 anos atrás, eu morei na Penha há 3 anos e vim para Pissarras. Então já faz 34 anos que eu estou aqui. E a população aqui, você contava nos dedos, né? 1, 2, 3, cadê os moradores daqui? Estrada de terra. É filho de quem? Aí tá. Um dia eu vi um menino, uma menina andando na rua, falou, isso está errado. Sim. Aí eu falei com os pais, ele disse, não, mas não tem perigo nenhum. Eu disse, agora não, mas vai ter. Sim. E comecei, né, a fazer um trabalho voluntário e deu certo. Aqui em Pissarras, mais ou menos, uns 5 mil jovens passaram pela minha mão.
Que Na maravilha. Penha 1200, assim, total aqui em Santa Catarina, nesse eixo do Vale do Itajaí, mais ou menos umas 6 mil pessoas passou por mim no sentido do esporte educativo, usando a capoeira, né? E na realidade eu sou mestre de capoeira, karatê, jiu-jitsu e defesa pessoal. E aí eu sou professor de história e sou professor de educação geral. Meu, Inclusive, é trabalhei mestre, no mestre mesmo, né? Tem... E faço alfabetização voluntária. Sim. Hoje, né? No dia de hoje. A pessoa tem dificuldade de ler e escrever, trabalha o dia todo, então às vezes tem vergonha de ir pro EJA, Claro, que sim. vai cochilar e tal. Às vezes pode ser que alguém dê risada, que isso pode acontecer. Sim. Então eu combino com as pessoas e reúno na garagem de casa ou em algum lugar e vou lá e dou aula para aquele grupo. Aí eu ensino o alfabeto brasileiro, o que é consoante, o que é vogal, para que serve. E eu ajudo eles a pensar no que eles fazem, né? O cara é pedreiro e leva as ferramentas dele. Sim. Aí, ó, Imersão. martelo, serrote. Aí, depois que ele conhece as letras, o que é consoante, o que é vogal, aí eu faço eles pensar agora no som, na fonética do conjunto, da combinação dessas palavras. Aí eu pergunto para ele, pá, o martelo você conhece, você só não sabe escrever, mas você sabe falar martelo. Agora, pelo som das letras que você já aprendeu, o que você imagina, quais as letras que você usaria para escrever a palavra martelo? Ele já conhece a letra P, ele já sabe que as vogais servem para dar som às consoantes. Por exemplo, se você pegar a letra P e tirar a vogal E, é somente um símbolo, sem som. Então a vogal é primordial nisso aí. E até hoje deu certo, né? Eu agradeço a Deus por isso, né? Então o projeto que eu criei com a capoeira foi Capoeira, Esporte e Educação. E hoje esse projeto ele existe já em segunda fase, que é com o cigano. Que o cigano, quando ele veio treinar comigo, tinha 14 anos de idade. Então hoje ele tem o projeto Educar para Não Punir. Que sai do Capoeira, Esporte e Educação, que é o meu projeto, né? E hoje o cigano realmente faz um trabalho muito bonito. Sim, eu acompanhei ele um dia na APAI e foi sensacional o trabalho dele, né? Ele estava dando aula lá, muito legal. O trabalho realmente dele é incrível. Quando eu graduei ele mestre primeiro grau, que hoje ele é mestre terceiro grau, né? Sim. Esse ano ia dar o quarto grau dele, que é a corda branca, vai mudar o ano que vem. Me chamaram de louco, né? Sim. Porque ele era um menino muito danado, rebelde. E hoje está aí trabalhando, fazendo as coisas certas, né? Então, eu tenho alguns frutos bons aqui na região. E o que é interessante é que ele é filho da cidade. Sim. Entendeu? Essa é a parte boa, que ele é filho daqui. Sim. Eu não, eu vim de fora. Eu vim, trouxe a ideia, o projeto, né? E hoje eu me sinto bem. E quando eu vejo o professor Oswaldo, que para mim ele é uma lenda no basquete, né? Sim. Um dia uma senhora falou, ó, eu conheço duas lendas aqui, você com a capoeira e o professor Oswaldo do basquete. E realmente, se você olhar a história do esporte na nossa cidade, na nossa localidade, Sim. a capoeira e o basquete do professor Oswaldo fez uma influência muito grande, porque hoje, haja vista, é só olhar a escolinha nossa, da CEMEL, Sim. tem tudo. Exatamente. Tem tudo. Você não faz nada se não quiser. É verdade. Porque tem. Né? Sim. E por quê? Mas a gente fez o desbravamento, né? Fez o desbravamento para chegar até aqui. E eu digo para você, hoje a Secretaria de Esporte, esse dia uma senhora perguntou para mim como que eu via hoje Piçadas. Eu falei, é maravilhoso, porque eu vi o crescimento dela, eu vi ela na lama, né? Estrada totalmente de barro, você pisando, escorregando na Piçarras, né? E hoje está aí fantástico. Um posto de saúde em cada localidade da cidade. Sim. Então, todos os prefeitos que passaram por aqui têm seus méritos. Cada um de Piçarras tem seu mérito, deu sua contribuição para a Piçarras ser o que é hoje. Né? Isso é louvável, isso é bacana. Sim. Então, eu faria tudo de novo, não me arrependo do que eu fiz, tá? Sim. Apesar de ter nascido no estado da Bahia, mas eu sou catarinense por adoção. Sim. Santa Catarina me adotou, então hoje Piçarras é minha terra natal. Sim. Né? Até minha mãe esse dia me deu uma bronca e falou assim, tu se apaixonou por essa tal de Catarina e não veio viver? Então eu vou dizer para ti, o esporte, ele realmente é o maior gerador de divisa social que nós temos no planeta Terra.
E o esporte ainda é o maior espetáculo da Terra, porque é só você olhar uma modalidade acontecendo e você vê a manifestação do povo ali, Sim. olhando aquela modalidade. Isso é fantástico, é tremendo. Claro. Você vê o povo mostrando a saúde. Eu digo que o esportista, ele louva a Deus através da modalidade esportiva, porque ele está pondo a saúde dele ali. Ele não tem vícios, né? Sim. Então, Eu acho interessante a capoeira justamente por isso, porque ela vem de toda uma história do nosso país, né? E aí a manifestação ali, a música, o berimbau, as pessoas cantando, a roda de palma, para mim é uma representação histórica. Eu acho que a capoeira me toca de uma forma diferente justamente por isso, pela representação histórica que ela tem. Só para ter ideia, a capoeira, ela só perde para o Kung Fu chinês, né? Porque o Kung Fu chinês, ele é 5.000 anos antes de Cristo. E a capoeira é 1.500 anos antes de Cristo, entendeu? Para você entender isso, tem que estudar o Êxodo, como começou a civilização no continente americano. Do Oriente veio para cá. E a civilização aqui no nosso continente, ela começa quando Jared, Deus confunde a língua do povo lá em Babel, isso antes de Cristo. E a família de Jared pede para o irmão dele orar a Deus para não deixar confundir a língua deles. E ele pediu, pede para não confundir a nossa língua, dos nossos parentes, dos nossos amigos. E Deus atendeu o pedido de Jared. E aí instrui ele, e ele constrói barcos, né? Deus orienta como fazer. E eles atravessam o mar e vêm para essa terra, que é a terra prometida. Eles chegam ali na Guatemala, por ali assim, né? No meio, na América Central. E dali vai irradiando a civilização, que é a primeira civilização do continente americano, é os Jareditas, né? Seguido pelos Molequitas, que são a tribo de Moleque, filho do rei Zedequias, que foge também para cá quando Nabucodonosor invade Babilônia. Aí em seguida vem, né, Lei, que funda a civilização dos Nefitas e Lamanitas. Então esse povo são os ancestrais dos Incas, dos Aztecas e dos Maias, que são os ancestrais dos nossos índios do continente americano. E, como o Brasil, nós temos aí mais de 1.500 etnias indígenas, que hoje você procura a dedo, né? Nós temos em destaque a nação Potiguara, que era os defensor da entrada do Nordeste ali, do litoral nosso, onde os navios, as caravelas vinham para cá. Né? Os franceses, por volta de 1200, roubaram para o Brasil para fazer tinta e os móveis dos palácios dos reis, né, da Europa, né? E os Potiguara os donos da luta marana, que é uma luta 100% mortal, né? E o mesmo ritual dela é o mesmo da capoeira, né? Que é o cacique reunia eles em círculo, o povo em círculo, e dentro do círculo do povo os lutadores. E dentro do círculo dos lutadores, após ele cantar, dava o sinal, entrava de 2 em 2 lutadores, guerreiros, né? Sim. E entrada e saída, um não podia ferir o outro, mas tinha que mostrar habilidade e destreza. Entrada e saída, ataque e defesa, para mostrar para o povo potiguara que eles tinham condições de defender a nação potiguara por qualquer invasão, tanto de fora como dentro do conceito indígena, né? Das tribos que poderiam vir invadir. Né? E o que me fez estudar tudo isso e chegar até aqui, porque foi a minha bisavó, porque ela era potiguara. Ela foi laçada por um bandeirante aos 13 anos de idade e vendida numa feira de escravo. Com 13 anos de idade. Sim. O fazendeiro que comprou ela, comprou para dar de presente para a esposa, porque ela não podia ter filho. E ele via a esposa dele triste, direto. Um dia um outro fazendeiro falou assim, por que tu não vai na feira, que tem uma feira que vende pessoas? Inclusive eu já comprei lá. E aí ele falou, como vender pessoas? Vende, e você pode comprar uma pessoa lá, um pequeno, e dar para ela, criar como filho. Sim. E aquele fazendeiro foi para aquela feira de escravo. O que acontece? No mesmo dia que estava tendo a feira, que ainda bem que minha bisavó foi laçada e os bandeirantes não molestaram ela. Sim. Né? Já levaram para vender como mercadoria. No mesmo dia estava lá o meu bisavô, que tinha acabado de chegar da África, no navio negreiro,
e veio como mercadoria proibida, já veio como tráfico, né? Porque quando os ingleses cria a lei proibindo o tráfico, a importação de escravos, de pessoas da África, não é porque eles eram bonzinhos e queriam o bem-estar do povo, foi porque eles não estavam mais ganhando dinheiro, né? Sim. Eles pegavam a mão de obra da África e vendiam para a Espanha e Portugal, né? Eles davam dinheiro e arma para as tribos ricas e as tribos ricas aprisionavam as tribos pobres. E aí começa a escravidão dentro da própria África, né? Sim. Tanto que a Inglaterra, Holanda, Portugal e Espanha, os 5 países, Inglaterra, Holanda, França, Portugal e Espanha, dividiram a África em 5 partes, e para se apossaram de tudo. Sim. E a maior escravidão foi ali. Durante os 400 anos de escravidão, esses 5 países aprisionaram 90 milhões de africanos como escravos. Portugal sozinho mandou para o Brasil 8.330.000 para trabalhar aqui. Então, veja bem, os potiguara, nessa remanescência de luta, quando os portugueses chegaram aqui, eles tentaram escravizar eles e não conseguiram. A luta durou de 1500 a 1532. Foram dizimados quase, vamos dizer assim. 30 e poucos anos de luta, houve muita morte, né? Sim, claro. E aí o que aconteceu? Quando os portugueses viram que não podia vencer os índios potiguara, fizeram um acordo. Vamos fazer assim, vocês passam para o nosso lado, ajuda a aprender isso. Então, por sobrevivência, eles fizeram esse acordo. Aí ganhavam patente militar, tanto que um índio potiguara famoso, o chamado índio Poti, ele ganhou o nome de Felipe Camarão e ganhou a patente de sargento. Felipe Camarão, muito conhecido na história, né? Tal. Por que eu estou falando isso para ti? No dia que a minha bisavó, que o fazendeiro viu ela, gostou, uma menina de 13 anos, falou, vou comprar ela? Sim. Comprou. Quando ele olhou, o mercador estava oferecendo o meu bisavô, 17 anos, tal. Ele comprou. Ah, comprou também. Comprou, levou os dois para a fazenda. Chegou lá e ele falou para a esposa dele, eu comprei para ti, cria como tua filha. Ela gostou, né? Abraçou. Nossa, foi uma coisa estrondosa. E ele gostou do meu bisavô, ao invés de mandar ele para a lavoura, deixou ele em casa, o famoso mucambo. Falou, você vai cuidar da casa. Para ele foi bom. Sim. Né? Melhor do que trabalhar na lavoura, Sim. né? Aí ele passou a ser um homem de confiança, né? Tudo que era do patrão, o mucambo sabia onde estava. O relógio, o dinheiro, tudo. Então era o cara realmente que ele confiava. Né? Confiava. Aí aconteceu, minha avó cresceu, tal, casou, e eu fui perguntando para ela, falei, bisavó, a senhora não lembra de alguma coisa assim que a senhora possa me contar? E ela me contou o seguinte, eu falei, eu lembro que o meu povo, a gente tinha um apelido de comedor de peixe. Eu comecei a pensar, comedor de peixe, o que é isso, né? Aí ela contou a história dela, né? Como foi vendida e tal. Quando ela completou, ela tinha 13, quando ela completou 16 anos, meu bisavô completou 20 anos, o fazendeiro chamou um padre e casou os dois. Aí começa a minha história. Aí nasce a mãe da minha mãe. Entendeu? Aí a mãe da minha mãe casa com um brasileiro, filho de uma italiana e um alemão fugido da Segunda Guerra Mundial. Aí nasce a minha mãe, que casa com um brasileiro, que é o meu pai, filho de uma índia chavante com um português. Caramba, que Olha mistura. Que mistura. Que mistura, gente. Aí começa eu, nessa balaiada toda, tá eu aí, né? Aí eu comecei a estudar. E na época o governo não dava livro, né? Eu procurava livro no lixo para estudar. E eu disse, eu tenho que achar alguma palavra que defina o que é comedor de peixe. Sim. Depois de muito tempo procurando, um dia eu revirando o lixo, eu achei um pedaço da Barça, a letra P, um volume. E aí eu fui olhando, limpando com a mão, tirando a lama do barro. Aí no final estava a palavra potiguaras na letra P. Eu olhei, potiguaras, significa comedor de peixe. Potiguara, pote de petit camarão e guaras comedor. Aí eu
Ah, agora entendi, sim. Descobri, a minha avó tinha um apelido de comedora de camarão, ela era potiguara. Era só a tradução do nome do povo. Sim, porque os índios potiguara comercializava o camarão entre as outras tribos e comiam camarão também. Era o prato preferido deles, era camarão. Tinha muita pesca de camarão no ponto ali do Nordeste, onde eles estavam. Aí eu comecei a entender. Aí eu fui estudar a etnia potiguara, aí eu descobri que aquela luta que eu aprendi, que a Móvel me ensinou, era a luta marana, a luta guerreira da nação potiguara, que hoje é a nossa capoeira. Por quê? Aí tu vai perguntar para mim assim, mas Santana, ô mestre, como chega a palavra capoeira, né? Em 1650, o cacique Canidé, que foi o último cacique que deu proteção aos africanos que chegavam aqui, ele foi o último a fazer o ritual da marana. Aí, em 1648, 2 anos antes de 1650, a xamã Acutirene, que era a pastora, a guia espiritual da tribo, que o povo chama de feiticeira, não tem nada a ver, ela chamou o cacique e profetizou para ele, falou, ó, vai chegar um tempo que vai subir aqui um príncipe, liderando um grupo de irmãos, e vai ser o rei daqui. Aí o que aconteceu? Em 1650, os holandeses invadem a região de Pernambuco, então um poço. E eles cresceram o olho no engenho de Pianco, que Pianco era uma capitania hereditária do estado de Pernambuco, onde hoje é o estado de Alagoas. E ali estava o maior engenho de produção de cana-de-açúcar do mundo. Aqui gerou a riqueza para toda a Europa, onde Portugal realmente ganhou muito dinheiro. E quem liderava o engenho de açúcar, lá de Pianco, era o príncipe Zumba, de Angola, que veio da África como escravo. E ele liderava 8.335 africanos para trabalhar ali. Aí, com a chegada dos holandeses, que eles cresceram o olho no Pianco, aí os negros falaram para Zumba, o príncipe, nós estamos trabalhando de graça para os portugueses, vamos trabalhar de graça para os holandeses? Aí ele disse, não, vamos embora. Aí eles fazem um montinho e atravessam o rio que separa a Serra da Barriga da parte do território onde é Pianco. Aí ele sobe a serra e cumpre a profecia da xamã Cotirene. E o cacique Canidé, em 1650, ele estava com 96 anos e recebe o príncipe Zumba. O que acontecia ali na República Potiguara, lá em Palmares, ali ficava todo mundo que era contra a ditadura da coroa portuguesa. Tinha que fugir para lá, senão morria. Você é branca, mas é contra a escravidão. Tinha que ir para lá. Você era um perseguido também. Você é político, tinha que correr para lá. Ali estavam protegidos, uma grande fortaleza. Porque a Serra da Barriga, a aldeia central, ela era protegida embaixo pelas aldeias menores e formava uma grande barreira e ninguém entrava ali, né? Aí, o que acontece? Em 1650, Zumba entra, liderando o grupo de 8.000 e poucos irmãos, e o cacique Canidé falece aos 96 anos de idade. Então, como já estava profetizado que ia chegar ali um príncipe que ia ser o rei dali, como ele era príncipe, ele foi aclamado rei dali de Palmares, né? O rei daquela República Potiguara. O rei Zumba, o príncipe Zumba virou rei, que todo príncipe é rei. Sim. Quando o rei morre, o pai morre e ele assume, né? E ele passou a liderar ali e governou durante 28 anos, né? Governou Palmares durante 28 anos. Só que era um governo democrático, com toda a organização. E para Portugal não era interessante ter uma república liderada por um rei dentro de uma colônia deles. Exatamente. Né? Que era a colônia Brasil-Portugal. Aí, em 1655, o Francisco Barreto, que era o governador que presidia a colônia Brasil-Portugal, ele recebeu ordem expressa para destruir aquela república. Ó, destrói isso aí. Não podemos perder para um rei dentro de uma colônia nossa. Aí o Francisco Barreto, que era o governador da colônia Brasil-Portugal, contrata Brás da Rocha, que era um bandeirante mercenário,
pago para matar pretos, mestiços e índios. Agora tu vê que desastre, matar o povo da terra, como é que iam trabalhar? Exatamente. Matando o próprio dono da terra, né? Aí veio o quê? Aí ele, na época, 400 contos de réis, deu na mão dele e tinha que destruir. Falou, vai lá, destrói tudo. Começa pela Vila dos Mocambos. Então o que acontece ali? Se voltar ao passado, aí está Pernambuco, a sede do governo, da colônia Brasil-Portugal. Está a subsede, que era a aldeia de Porto Calvo, liderada pelo Padre Melo, que seria um prefeito dali. E depois da aldeia de Porto Calvo tinha a Vila dos Mocambos, onde ficavam os mestiços, os escravos que trabalhavam. Aí Portugal deu ordem para Francisco Barreto destruir tudo, começando pela Vila dos Mocambos, onde estavam os pretos, os mestiços, os índios e tal. E Braz da Rocha foi, destruiu. Aí quando chegou num dos Mocambos, ele encontrou um bebê recém-nascido. Pô, não vou matar um bebê, né, uma criança. Mas não podia deixar vivo, senão ele morria também. Se alguém visse, denunciava. Aí ele enrolou no cobertor, pegou o cavalo e levou na aldeia e bateu na porta do Padre Melo e disse, ó, cria, eu não vi, você não me viu. Aí o padre pega aquele bebê e cria ele. E volta para o combate. Quando chegou na aldeia, no pé da Serra da Barriga, o duelo foi grande. Dos 400 homens que Francisco Barreto tinha, sobreviveram só 85. Aí ele debandou, ele recuou e foi se reportar com o governador Francisco Barreto. Aí o Francisco Barreto perguntou para ele, então, deu certo? Aí ele disse, olha, destruímos a Vila dos Mocambos, só que na Serra da Barriga lá complicou. Como assim? De 400 homens só sobrou 85. Aí o Francisco Barreto perguntou para ele, tá, mas eles não têm arma de fogo? Vocês têm. Ele não. Aquele povo não tem arma de fogo. Como tu explica isso? Ah, eles têm uma luta perigosíssima. Usa cabeça, pé e mão. Aí Francisco Barreto pergunta para ele, tá, mas que luta é essa? Ele disse, eu não sei. É uma capoeiragem. Uma luta lá da capoeira. Ele não sabia que aquela era a luta marana. Sim. Então o que ele deu? Ele deu um apelido para ela. É uma capoeiragem. Capoeiragem é... A capoeiragem seria tipo, fuleiro, alguma coisa assim? Uma coisa esdrúxula? Como era uma luta do meio do mato, ele deu um apelido, um adjetivo. Sim. Uma gíria lá, é uma capoeiragem. Aí o Francisco Barreto pergunta para ele, tá, mas capoeiragem? É uma luta lá da capoeira. Opa, aí a Marana, em 1655, pela boca de Braz da Rocha, ganha o apelido de capoeiragem. Nossa, que legal. Aí capoeiragem vem andando. Aí quando chega em 1712, aí os tecnocratas estavam organizando o dicionário nosso, aí eles olham, o que nós vamos fazer com a palavra capoeiragem, que é a luta dos índios lá e dos pretos. Aí eles sintetizaram, aí em 1712, aí os tecnocratas, o pessoal que é do contra, metido a historiador da capoeira, para você ser historiador de alguma coisa, você tem que viver aquilo. Como que um cara é historiador da capoeira se ele não é lutador de capoeira, não é mestre de capoeira, nada? Ele vai ler e repassar o que alguém falou para ele, mas ele não foi a fundo pesquisar aquilo. Aí o que aconteceu? Eles sintetizaram, aí a partir de 1712, aí a palavra capoeiragem, eles definem da seguinte forma. Bom, se capoeiragem é uma luta lá da capoeira, né, que em Tupi-Guarani é capoeira, significa mato ralo, vegetação quase rasteira, mato grande que foi cortado, né? E capoeira anã significa ilha de mato cortado. Então capoeira é mato que foi cortado, vegetação quase rasteira. Então sintetizou. Capoeiragem, luta lá da capoeira. Então ficou capoeira, tanto a luta como o lutador. Fulano é capoeira, entendeu? É tanto a luta como... E vem andando. Aí vem. Aí nós chegamos em 1712, 1800. Aí a coroa portuguesa, a família real, vem para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Vem Dom João VI com a família e se instala no Rio de Janeiro. Aí, tem que... Portugal falou, dá um jeito aí nessa capoeiragem dos pretos e dos índios aí. Aí começou a perseguição ferrenha com o Império, né? Com a capoeiragem.
E a capoeiragem veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo. Aí quando chega em 1947, aí o que acontece? É uma coisa interessante, tá? Que às vezes o povo, a maioria, não sabe, né? Até 1947 no Brasil, nós não tínhamos a liberdade de expressão, de culto e expressão. Não tínhamos. Porque a Constituição brasileira, ela não tinha o artigo que dava liberdade de culto, você adorar a Deus em qualquer lugar, e a expressão de etnias, você fazia a festa da tua etnia em qualquer lugar. Uhum. Então, o que acontece? Até 1947, você era francês, ou italiano, ou português, você tinha que fazer a festa da tua etnia em recinto fechado. E a única religião nas capitais que fazia o culto de porta aberta era a Igreja Romana. Uhum. As outras, seguindo a linha de Martinho Lutero, o protestantismo, faziam os cultos de porta fechada. Inclusive, a Umbanda, Candomblé, Kardecista, Espírita, vai por aí afora, fazia as suas reuniões nos recintos de porta fechada. Aí entra Jorge Amado, escritor baiano, que era deputado federal pelo Partido Comunista da Bahia. Ele, examinando a Constituição, o que ele viu? Que não tinha o artigo. Aí ele fez um projeto de emenda constitucional, criando o artigo que dava liberdade de culto e expressão. Aí o que acontece? Levou para a comissão, Constituição, Justiça, Cidadania, Redação e tal, olhou, e entre si conversaram e viram que o projeto era interessante, trazia o povo a favor da casa. Aí passou pelas comissões, foi para o plenário e foi aprovado. Então nasce o artigo na Constituição Brasileira, em 1947, que dá liberdade de culto e expressão. Aí então você poderia adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer ponto, numa praça, e fazer a festa da sua etnia em qualquer lugar. O que nós vemos aí? O cara fala, sabe, o que tem a ver a capoeira com isso? Como a capoeira era proibida, por si, proibida de todas as formas, e com a chegada do Império, a criação do Império, se você fosse pego, identificado como capoeirista, como um escravo indígena ou mestiço, você tinha um tendão de Aquiles cortado. Uhum. Que aí não caminhava mais, né? Não caminhava mais, ou o pé cortado no meio, né? E 300 chibatadas decretadas pelo Império. Se sobrevivesse a 300 chibatadas, você era levado para a Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras, ou para Fernando de Noronha, e de lá não voltava mais. Hoje Fernando de Noronha é um espetáculo, né? Sim. Ah, é maravilhoso. Só a elite vai. Uhum. É maravilhoso ir lá. Sim. Mas a maioria das pessoas não sabe a quantidade de sangue derramado que tem ali em Fernando de Noronha. Uhum. As pessoas que morreram ali porque queriam a liberdade do Brasil, a liberdade de expressão, a liberdade de trabalho, a liberdade cultural, de todo mundo se manifestar. Uhum. E o Fernando de Noronha, não sei como está agora, mas aquilo ali era rodeado de tubarão-tigre. Ninguém escapava dali. Sim. Ninguém escapava de Fernando de Noronha. Não sabia. Não Pois sabia. E na Ilha das Cobras, que Sim. ali é brava a coisa. Porque a Ilha das Cobras eu conheço. O que acontece? Se você voltar ao tempo remoto, bem distante, ali era continente. Não tinha água ali. Então as cobras passeavam, a mata, ia para a ilha ali, subia a montanha e tal. Como o degelo e o oceano aumentou a massa de água, aquele ponto ali ficou uma ilha isolada. Então as cobras que estavam lá, que era jararaca, ficou isolado na ilha. Elas passaram a ganhar o nome de jararaca e ilhoa. Uhum. Veneno fortíssimo. A jararaca e ilhoa, ela pica você e você cai em cima dela, morto. É fulminante o veneno da jararaca e ilhoa. E elas se proliferaram de tamanha forma ali na Ilha das Cobras, que passou a ser os habitantes principal. Você imagina no passado, na década do Império, você ter 200 jararaca e ilhoa por metro quadrado. Os barcos que naufragavam, quando os caras viam a ilha, olha que ótimo, tem uma ilha, estão salvos, nadavam até lá, ou iam boiando em casca de madeira. Quando tocavam nas pedras, a jararaca já estava... Já atacava. Entendeu?
E o que acontece? Elas não tendo ninguém para devorar, elas se especializaram em voar, subir nas árvores para pegar os pássaros para comer. Jura? Caramba! A jararaca fez isso. Tanto que elas estavam, quando levavam os escravos para lá, entendeu? Eles já iam morrendo, já sendo Sim, picados. claro. É porque ainda tu falou que ainda cortava um tendão, não caminhava, não tinha como fugir, nadar muito menos. Ficou isso aí, né? E as outras, e os outros que conseguiram sair andando, é que elas estavam pilhadas nas árvores, elas se projetavam no ar e picavam eles ali. Entendeu? Igual a zarabatana. Quando os bandeirantes iam caçar os índios para matar, a roupa dele, o colete deles eram uma camada de couro, uma camada de algodão, uma camada de couro, uma camada de algodão, uma camada de couro, uma camada de algodão. Bem, tipo um colete à prova de bala, só que dessa forma. A flecha, ela entrava na primeira, talvez na segunda, mas não passava mais. Só que eles esqueceram da zarabatana. Os índios mandavam a flecha, não caiu. Tô. Aí vinha a zarabatana, já envenenada e pá. Sim, não vai de um jeito, vai de outro. Então, tu vê, voltando a falar de 1947, né, do projeto de Jorge Amado, que era deputado federal, aí, então, a partir de 1947, nós temos, então, na Constituição Brasileira, o artigo de liberdade de culto e expressão. Então, todo mundo abre suas portas. Como a capoeira era proibida, ela se introduziu nos barracões fechados onde estavam as religiões de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e por aí afora, né? Barracões fechados. Por quê? Se a polícia passasse, eu ouvisse um som do berimbau, eles arrombavam a porta e levavam preso, porque isso é da capoeira. Sim. Coisa da... Não pode. Vamos prender, é proibido. Tá? Mas dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé, o som abafado misturava tabaco com berimbau, entendeu? E o pessoal jogava a capoeira lá dentro. Mas o mestre Pastinha, que era ele tinha barracão, mas ele preferia ir para a praça. Então o que acontece ali? Ele criou jogo de brincadeira, né? Quando o Cosme Damião vinha, que é os policiais andando de dois, com um castete de peroba na mão, para dar na perna mesmo para quebrar. Aí o aluno dizia ao mestre, está vindo lá o Cosme Damião. Aí o mestre Pastinha mudava o jogo, ficava um jogo de brincadeira, gingando bem devagarzinho, descia para o chão, subia, em vez de mostrar os movimentos, mostrava uma coreografia como se fosse uma brincadeirinha. Aí o policial chegava, ei, vamos parar com essa capoeiragem aí. Aí o mestre Pastinha falava assim, seu polícia, isso aqui não é capoeiragem, isso aqui é uma brincadeira. E eles ficavam olhando e via realmente que não tinha manifestação de luta, era só aquela coisa brincando, que ele chamava de jogo de brincadeira, que virou o jogo de Angola, e erroneamente o povo foi chamando de capoeira Angola. Então, quando os policiais sumiam de vista, o aluno dizia, mestre, já foram. Aí a roda levantava o jogo e o pau comia. Sim. Entendeu? Então, a capoeiragem, ela andou desse ponto. E o mestre Bimba, que era contemporâneo dele, o que acontece? Ele já queria ganhar dinheiro com a capoeira no centro de Salvador. Aí José Sinando de Lima, estudante de medicina, aluno dele, junto com o doutor Decânio, que também era médico, falou para ele, por que o senhor não cria academia de luta regional baiana do mestre Bimba? Porque ele era um lutador de ringue, luta livre e luta proibida dos porão. Aí, o doutor Decânio com José Sinando de Lima cria, então, a Academia de Luta Regional Baiana do mestre Bimba. Aí, a partir de 1947, quando elas abrem a porta, a capoeira sai de onde? Sai de dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé, os barracão abrem a porta. Para muita gente, a capoeira é Umbanda, é Candomblé, é macumba. Primeiro sim, que capoeira não é macumba, que macumba é o nome de uma árvore. É uma árvore frondosa que tem na África, onde os africanos, ao cair do dia, às 5 horas da tarde, faziam o culto a Deus. Aí eles cantavam e louvando a Oxalá, que é Jesus Cristo, Deus da criação. Era feito ali. Então, Sim. macumba é uma árvore.
precisa de 25 homens de mão dada para abraçar o tronco dela. E do galho mais perfeito da macumba, eles faziam o berimbau, né? E com outro pedaço de madeira, eles faziam os riscos e faziam o reco-reco, para dar esse som. Então, quem toca o reco-reco na África é chamado de macumbeiro. Ah, eu conhecia como maraca, mas é aquele com a miçanga. Isso, o maracá é o que é parecido com o afoxé, também, que você pega aqui e vai... E fica girando. Isso. Então, e o reco-reco não, ele é um pedaço de madeira com os cortes aqui e com uma baqueta você vai passando e vai fazendo som de raspa, né? Então, esse instrumento, como ele é feito da árvore macumba, ele é chamado de macumba. E quem toca ele é macumbeiro. E no Brasil, quem toca o reco-reco é tocador de reco-reco. Sim. Então não tem nada. Aí o pessoal ainda confunde a oferenda que o pessoal, vou deixar lá pro guia tal, com aquela comida da esquina. Só que aquela comida que fica nas esquinas no caminho não tinha nada a ver com isso aí. Exatamente. O que aconteceu? Os escravos, os mestiços, indígenas e africanos ali, quando eles fugiam, eles levavam comida. Então eles sabiam que havia um outro grupo. Sim, aí era a rota de fuga, sim. Para ali. Aí, então eles deixavam aquela comida ali. Para eles comer. Eles enrolavam num pano, colocavam num pote de barro, que é alguidar, e enrolavam com um pano e amarravam ali. Sim. Entendeu? Dependendo da situação, se era noite, eles rapavam o mato, faziam o círculo de terra e colocava a comida ali dentro do círculo da terra. E roubava as velas do patrão e acendia. Porque sinalizava durante a noite, quando os caras vinham vindo, fugindo, tem algo ali, é para nós. E pegava. Sim, afastava os bichos também. Não tem nada a ver com feitiçaria, com as coisas que até hoje, no século XXI, terceiro milênio da era cristã, ainda o povo ainda continua repetindo a mesma besteira. Exatamente, exatamente. Eu acho que falta, no caso da Ubanda ali, é que o pessoal não se interessa em se aprofundar, é que nem tu falou da capoeira. Por que não se aprofunda, né? Exatamente. Quando tu vai ver a Ubanda de perto, que tu vai no terreiro, que tu entende como funciona, aí as pessoas param de falar, ter essas falácias, né, de ignorância. Mas é engraçado, chega a ser cômico mesmo. Sim, principalmente quando falam das entidades, é bem engraçado. Se torna cômico por quê? Porque para você entender a religiosidade da Terra, você tem que estudar o sincretismo religioso. Sim. Começa pelo Brasil, né? Por quê? Como que nasce o sincretismo religioso no Brasil? Como eles eram proibidos de falar a língua deles, né? O europeu não entendia o Iorubá, sim, a língua mãe africana. São vários dialetos, várias línguas das etnias africanas, né? Mas a língua mãe é o Iorubá. E para o europeu, o Iorubá era uma língua do demônio. Então eles eram proibidos de falar entre eles no Iorubá. Eles tinham que se virar ali entre eles. Então, o que eles faziam? Quando eles combinavam o que o pessoal acha, o africano veio para cá como escravo, tá? Mas quem recebeu ele aqui foi os índios brasileiros. Quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas, dia 7 de julho de 1494, 6 anos antes de 1500, o que aconteceu? O Brasil tinha... A América do Sul tinha 14 milhões e meio de habitantes. Daqui ao Equador. Da Argentina no Equador, 6 milhões, que era a nação Tupi-Guarani. A maior parte Guarani. E da Argentina para cá, pegando o Rio Grande do Sul, até o nosso Nordeste, era o chamado Tupi-Guarani. Mais Tupi do que Guarani, né? Sim. Com as etnias indígenas, Tamoio, Tupinambá, Tupiniquim, Charrua, Guaianazes, Charrua, Chuaua, Caigangue, e aí vai, né? Cariri. Então, o que acontece? Cada língua dessa tem 200 dialetos. Exatamente, sim. E na África não é diferente. O próprio dialeto quibundo tem mais de 200 dialetos dentro dele. Então, como que você quer expressar uma verdade se você não conhece o pintoresco da coisa, a parte enraizada, né? Então, dando esse segmento, nós temos aí essa confusão das religiões, porque tendo proibição de falar na própria língua, por exemplo,
o índio não acredita em Deus, ele acredita em Tupã. Mas Tupã é Deus em Tupi-Guarani, no dialeto daquela tribo. Como você pode falar uma coisa dessa? Né? Por exemplo, nós temos na nossa história indígena, o Diogo Álvares Correia, que foi preso pela uma tribo de índios, e eles estavam em onde é Santo André hoje, e o julgar se ele ia morrer ou não. Se ele ia morrer, se iam cozinhar ele, comer ele e tal. E ele ficou por ali. E ele estava com a espingarda dele, que ele foi pego quando a caravela chegou, e ele estava lá na porta, aguardando o que iam fazer com ele. Aí chegou um jacu, o pássaro bem gigante, né? E ele pousou na árvore. Aí Diogo Álvares Correia, ele pega a espingarda, aponta para o jacu e pum! O jacu cai morto. Quando os índios vilaquiros se curvaram diante dele e começaram: Caramuru, 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 Deus do trovão. Genial, cara. Aí, já Diogo Álvares Correia já não morreu mais, já passou a ser respeitado e acabou casando com a índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá, que era o líder dos índios guaianazes. Olha que interessante. Sim, genial, né? É coisa fantástica, sim, né? Exatamente. Então, o sincretismo religioso no Brasil, ele nasce com a posição, já que o africano, os mestiços não podiam falar a língua deles e nem fazer o culto a Deus na língua deles, que era a língua do diabo. O que eles fizeram? Eles começaram a adotar as imagens da igreja romana e criaram o canto-á deles. Sim. Entendeu? Nossa Senhora, Santa Bárbara, Inhaçã, tudo a mesma senhora. Aí, o que os fazendeiros falavam? Não, deixa, eles estão adotando a nossa religião. Muito espertos, né? Aí nasce o sincretismo religioso. Sim. Igual quando eles combinavam a fuga, já que eles não podiam conversar, eles faziam cantando. Uhum. O cabelo também, que eles faziam no cabelo. Faziam cantando. Sim. Aí o fazendeiro falou assim: olha que interessante, eles estavam se comunicando cantando. Né? Uhum. Por exemplo, hoje à noite eu vou embora, né? A que horas você vai? Cheia. Sim. Aí que horas você vai? E eles iam cantando. Sim. Aí eu falei: opa. Né? Ah, não, já só cantando. O que não, é eu tava interessante planejando. que em uma década a fusão da língua já acontece, né? Aí o leigo fala assim: se eles falavam Yorubá, como que de repente tal? Não, porque a língua foi se expandindo. A primeira geração, a primeira geração de índios brasileiros que recebe os africanos, já vai nascer o filho do outro, já faz a mistura. Ele já nasce com a língua se fundindo, falando a mesma língua. E nas próprias fazendas também, né? Pegava de vários locais e misturavam. Misturavam para não ter comunicação, mas o erro deles, eles achavam que estavam fazendo certo, mas não estava ajudando, né? Sim. Então, até hoje, quando a gente fala, eu falo português, nós falamos, no caso de Portugal. Mas o que Portugal fez no Brasil foi um crime muito grande. Uhum. Porque se você for da Argentina, a Argentina fala espanhol, né? Foi predominante ali o espanhol com o castelhano. Mas do Paraguai até o Equador, eles mantêm a língua mãe, que é o Guarani. Eles falam espanhol, tudo, mas eles falam Guarani. Entre qualquer momento eles falam Guarani. Nós não. Nós falamos a nossa língua indígena, Tupi-Guarani, por tabela. Itacolomi. Aí eu vou para Itajaí. Sim. Você falou eu vou, usando o alfabeto nosso, mas Itajaí já é Tupi-Guarani. Uhum. Né? Itapocorói também ali. Itapocorói. Eu vou para Itajuba, é Pedra Branca. Uhum. Né? Itajaiaçu, águas que rolam sobre pedras. Né? E aí vai. Itanhaém, pedra que chora, e vai por aí afora. Né? Então o que acontece? Do sincretismo religioso, você tem que olhar tudo, até do movimento protestante. O árabe não acredita em Deus, ele acredita em Alá. Tá, mas Alá é Deus em árabe? Sim. Já ouviu falar dos sumerianos das tábuas de Enu-Melish? Sim. Genial também. Aí fala sobre a criação, que justamente dá origem ao Gênesis da Torá. Sim. E aí olha o quanto que virou, quantas raízes se tornaram a partir daquelas tábuas ali. Então, quando Maomé, o profeta Maomé leva ali o Islão,
para Israel, para Jerusalém, né? Era uma época dura, tanto que a lei mosaica ela foi estabelecida por Moisés por causa da dureza do coração das pessoas, né? E se você for lá em Jerusalém hoje, você vai ver que lá tem 3 pontos, 3 terras, 3 momentos, você vai ver uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja cristã, porque ali realmente é a Terra Santa. Ali não vai, quando Cristo voltar, o povo vai entender toda essa logística aí de fé. Por isso que o povo não pode perder tempo, são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não pode perder tempo Brigando, com detalhes, sim. brigando, de como você adora a Deus. Se o cara falar para mim, ó, eu adoro Deus olhando para aquela pedra, beleza? Se tiver fé, né? Parabéns. Sim. Quem criou a pedra? No final, todo o caminho leva para uma única coisa, né? É o que eu falo sobre a unidade, que lembra que a gente falou ali na frente do ginásio? Sobre a unidade, todos nós somos um só. Então eu vou falar para ti, ó, todos os meus alunos, dentro do que eu estou conversando aqui contigo, eu preparei eles de uma forma que eles tenham um mínimo de conhecimento histórico. Sim. Da capoeira, da história do Brasil. O Brasil tem uma história muito bonita, tá? Não tem como você falar da capoeira, da história do Brasil, deixando a capoeira de lado. Ela faz parte disso aí, desse contexto, né? Como eu te falei, é a luta marana. Aí o cara diz, não, a capoeira veio da África. Não, a capoeira não veio da África. Quem veio da África foi os africanos, nossos irmãos que veio para cá como escravos. Se tivesse capoeira na África, os africanos não tinham se deixado aprisionar. Eles tinham lutado até a morte, como os índios potiguaras lutaram durante de 1500 a 1542. Aí, a partir de 1543, foi que os portugueses viram que não tinha como Dominar então vamos comprar a mão de obra, vamos trazer para cá. Aí começa a trazer a migração. Só que tem um detalhe, os africanos já estavam no Brasil desde 1200. Por quê? Quando os franceses vinham roubar o pau-brasil e vendia para os ingleses para fazer tinta e as madeiras, os móveis dos palácios, né? Isso em 1200. Eles lotavam as caravelas com o pessoal e na hora de carregar a caravela, eles boiavam os troncos, carregavam as caravelas. Bom, agora nós vamos embarcar, né? Vamos voltar para nossa terra, não. Pou, 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 pou. Os franceses matavam eles. Os que estavam indo para a caravela recuavam, voltavam. E os índios potiguara da região ali, porque a nação potiguara, ela vai da Bahia, como eles eram itinerantes, eles estavam sempre andando para lá e para cá para manter a vigilância no litoral do Nordeste, eles iam, tanto é que no Rio Grande do Norte, você nasce no Rio do Norte, você é chamado potiguara. Aí vem vindo, é uma nação itinerante. E no centro, onde é Pernambuco, é o eixo ali, eles montaram o centro da República. Por que fala República Potiguara? Porque eles tinham a mesma determinação política, administrativa. O cacique geral, o presidente, as aldeias menor abaixo da maior, os governadores, e as aldeias pequenas, os prefeitos, os caciques menor. Então, o que esse cacique não resolvia, passava para o outro até chegar aqui, na liderança maior. Entendeu? Então, o que acontece? De 1200 já estavam os africanos aí. E quem protegeu eles? Quando os potiguaras via os franceses matando os índios, os africanos, opa, é inimigo deles, é inimigo nosso também. Aí eles começaram a proteger os africanos. Quem protegeu os africanos chegando no Brasil, desde 1200, foram os potiguaras, os índios potiguaras. E o último cacique que deu proteção total foi o cacique Canidé, como eu já falei antes aqui, entendeu? Então, nós temos uma história bonita. E a coroa portuguesa, quando viu que ia perder isso aqui, o cara fala, ele descobriu o Brasil em 1500. Não, história para boi dormir, isso é mentira. O Brasil nunca foi descoberto, ele sempre existiu. Sim. O que acontece que a partir quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas, nós passamos a ser conhecidos. Por quê? Obedecendo a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado por D. João II, rei de Portugal, em 1494, e o rei Fernando e a rainha Isabel de Castela, que eram os monarcas da Espanha, em 1494, foi feito um acordo. Você vê que os portugueses tinham grande importância
que D. João II, estava com 43 anos na época, ele não foi lá em Tordesilhas assinar. Ele mandou 15 representantes, delegado por ele, comissionado, com o poder de concordar e discordar do manuscrito. Então, diante do rei Fernando e a rainha Isabel de Castelos, monarca da Espanha, essa comitiva do rei D. João II, rei de Portugal, aprovou o texto do Tratado de Tordesilhas, que durou 150 anos, aproximadamente, né? Que delineava que todas as terras descobertas a 370 léguas da ilha do arquipélago de Cabo Verde pertenciam à Espanha e a leste a Portugal. Só que Portugal já sabia disso, né? Ele quis dar um balão na Espanha. E Dom João foi mais além. Aí a comitiva traz o documento. Quando a comitiva de Dom João vai para Portugal levar o documento para Dom João ler e assinar, o rei Fernando e a rainha Isabel de Castelo mandam uma comissão deles para acompanhar. Aí eles assinam, aprovaram e mandam, cada um fica com a sua cópia. Mas Dom João II vai mais além. Ele vai ao Vaticano e tem uma audiência com o Papa Alexandre VI. O Papa Alexandre VI, em 1494, era o 214º Papa da Igreja Romana. E ele disse, nós estamos descobrindo terras e eu queria que o senhor me desse um documento onde o senhor autoriza eu repartir as terras e dar uma parte para a igreja. Aí o Alexandre VI, tá ótimo, ganhar terra de graça. Tanto que hoje o Vaticano, a Igreja Romana, ela é a maior latifundiária do planeta, que tem muita terra, por causa desse esquema da descoberta de terra e da lei da canonização, que era a forma de canonizar as pessoas mortas, porém ganhava o seu quinhão em ofertas, né? Então, o que Dom João II fez? Quando a Espanha descobriu as terras, ele falava só, essa parte aqui nós temos que dar conforme esse documento, tem que dar para a igreja, para a Santa Amada Igreja. A Espanha não ia se dispor com a coroa, com o Vaticano. Não, tudo bem. Só que Dom João pegava aquelas terras para Portugal e dava só uma partezinha que era dele. Deu um balão neles, né? Uhum. E isso veio até os dias de hoje, né? Então, tu vê, os ingleses e franceses, né, dominam o norte e o nordeste, onde nascem as Guianas ali, tá? Aí Holanda toma conta de Pernambuco, ficou 100 anos a Holanda ali, começou com o príncipe Maurício de Nassau, né? Até interessante, eu vejo no contexto da história que se realmente os holandeses tivessem tomado conta do Brasil todo, isso aqui era outra coisa. Uhum. Sim. Porque se você vai em Recife, é chamado de Veneza, ou você olha lá, Holanda, quando Maurício de Nassau subiu lá em Olinda, no monte, e viu a maravilha que era aquilo, ele disse, linda vista. Aí os escrivãos dele lá já escreveram. Aí nasce Olinda, né? Olinda, que é uma expressão de Maurício de Nassau, né? Interessante. Então, holandeses, os ingleses e os franceses na ponta do norte e nordeste, os holandeses, região pernambucana, Cabral, da Bahia, indo para o sudeste, São Paulo. Os espanhóis avançando, já estamos chegando na metade do litoral paranaense. E Cabral trabalhando com a turma que veio, né, para unir o sudeste até São Paulo. Aí a coroa portuguesa falou, nós vamos perder tudo. Não vai sobrar nada, porque vai sobrar pouca coisa com o povo que Cabral está trabalhando. Aí o que a coroa portuguesa faz? Manda Martim Afonso de Souza, e com o povo que já estava trabalhando, o cacique de Ibiriçá, que era o líder dos Guaianazes, com 1.200 índios Guaianazes, o que eles fizeram? Eles fundaram a civilização ali de São Vicente, que é a ilha de Bucuaçu. Aí vem Martim Afonso, aí falou, vai lá e organiza juridicamente para nós não perder. Aí Martim Afonso vem, organiza tudo. Aí em janeiro de 1532, aí nasce a capital do Brasil constituída juridicamente, São Vicente. Por quê? Porque Martim Afonso mediu do litoral do Rio de Janeiro até metade do litoral paranaense, que era a parte que ainda estava livre, deu 110 léguas, correspondente a 726 quilômetros, né? Aí divide no meio, dá em São Vicente. Então é aqui que vai ser a capital.
São Vicente é a primeira capital do Brasil constituída juridicamente. Por quê? Porque ali eles criaram, juntamente com os 1.200 de Guaianazes, eles construíram 400 casas, o prédio da cadeia, o prédio da alfândega, olha que interessante, o prédio da cadeia, a alfândega, o prédio, construíram a igreja e fundaram a primeira Câmara de Vereadores do Brasil, que foi a primeira Casa de Lei das Américas, em 1532. Elegeram 3 vereadores, 3 edil, que é a figura da vereança portuguesa, e ali eles tinham o poder de legislar, executar e julgar. Era o 3 em 1. Dali, dessa ata, serviu de modelo para fundar as 5.570 câmaras de vereadores dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil, as 27 Assembleias Legislativas, a Câmara Federal e o Senado Federal, e ainda de quebra nasce o Poder Judiciário. Então nós tínhamos 3 poderes em uma casa só. Olha que fantástico. Gente, esse país é maravilhoso. Esse país tem uma história incrível. Eu não aceito falar mal do Brasil. Se falar mal do Brasil, de Santa Catarina, do Balneário Pissarras, vai arrumar briga comigo, porque a gente conhece o contexto, como Sim. começou a jornada, a caminhada, como chegou até aqui, né? Hoje nós temos os 3 poderes, as 3 esferas, nos municípios, no Estado e na União, né? E hoje ainda nós estamos complicados, a coisa andando torto, né? E tem tudo para andar certo, porque tem uma história, como foi criado, como foi trabalhado, tudo. Então, eu creio, hoje no Brasil, se nós tomarmos o contexto histórico de volta, e alinhar a carruagem na estrada, esse país, ele é o que foi profetizado no passado, que nasceria nos últimos tempos, no hemisfério sul do planeta, uma nação que seria o eixo econômico da Terra, que é o Brasil, é a América do Sul, né? Nós somos roubados desde o princípio, desde 1200, roubando os valores naturais, depois vem a colonização. O que tem em Portugal de ouro nosso, de ouro, é fantástico. Depois vem os governos contemporâneos e somos roubados todo dia. E a gente ainda está sobrevivendo. Imagina como que esse continente é rico. Com certeza. Então eu falo para ti, para quem for assistir isso aí, que nós temos que continuar, cada um dando sua contribuição. É só você vir aqui no ginásio de esporte e olhar as escolinhas, olha o vôlei, olha os horários e vê a quantidade de gente frequentando, as criancinhas, as idades, as faixas etárias. Aí o judô, um trabalho excelente do pessoal do judô, o taekwondo do Roger, né? O karatê, o Marlon, o Amaro. Gente, tá fluindo. O futebol, o vôlei de areia, o vôlei de quadra. A gente é rico em valores, né? Eu ainda digo mais, se um conjunto trabalhar a favor de apadrinhar cada vez mais essas escolinhas, e os atletas que já são eminentes, que já se destacam, eles vão se dar bem na vida, tanto profissional, porque o esporte ele tem uma fase de você ser atleta, depois daquela fase você não é mais atleta, né? Você vai ser um orientador, um instrutor, um professor, e depois a pessoa pode se formar em outra coisa, além da educação física, fazer outra coisa, né? Profissionalmente. E toda decisão que você tomar na sua vida pessoal, que tiver que tomar de forma certeira, decisiva, o que vai acontecer? Você vai dar certo, porque você já tomou isso, essa decisão quando praticava esporte. O vôlei, um saque, um bloqueio, né? No karatê a mesma coisa. Em toda modalidade esportiva você tem que tomar decisões no momento de decidir, e toma certeiro. Então na sua vida profissional, quando você for fazer isso, vai dar certo, porque você já fez no passado, quando frequentava uma escolinha de futebol. E vou dizer para ti, a nossa Secretaria de Esporte, eu digo nossa, porque eu faço parte disso aqui, eu me sinto parte dessa cidade.
né? Quando alguém fala mal, é só viver o trabalho, né? É uma das secretarias que trabalha, é visível, Sim. não tem como dizer que não. É uma das secretarias que também trabalha, como todas as outras, né? Com as suas atividades, né? E por aí vai, né? Com certeza, e eles viajam, têm a oportunidade de conhecer outras cidades, competem, é muito legal. E é legal ver eles crescendo, eles empolgados, eles trazendo as medalhas, eles contando a história. Quando eu fiz o quadro Quem é Você, justamente isso, eles contarem a história deles, e o que eles sentiram nas competições. Eu acho isso muito legal, é trazer realmente o protagonismo do atleta para ver que outras pessoas, né, as crianças olharem e falarem assim, pô, eu quero ser igual a ele, eu quero também competir, eu quero fazer vôlei, eu quero ir lá fazer o boxe. É isso que é genial, porque além de aprender disciplina, eles têm uniforme, eles têm aquele senso de equipe, eles vão viajar com a galera, eles vão ter a experiência que eles vão contar a vida inteira. Tipo, sabe, quando eu tinha 13 anos, eu fui lá para Canoinhas competir. É genial. Isso dá um ênfase no caráter deles, né? Sim. De respeito, de sociabilidade, de viver em conjunto, né? Porque eu digo isso, que o esporte, ele é um integrador mais do que as crenças, porque hoje, não estou generalizando, mas é um fato que a gente vê com os próprios olhos, hoje a movimentação de crença no mundo virou uma disputa de rebanho. Onde às vezes aquele grupo só fala com aquele grupo. E o esporte não, você vê o amor, o carinho que um tem pelo outro, entendeu? O respeito. Sim. Isso é que marca a vida. Porque Jesus Cristo falou o seguinte, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E a gente presencia isso no esporte. O respeito, quando o outro cai, o outro levanta ele. A da outra equipe. O cara da outra equipe, quando tromba com o outro, que o outro cai, eu fico olhando, eles estendem a mão, levantam o outro e ainda olha para ver se está machucado. Isso é respeito. Porque eles não são inimigos, eles estão apenas mostrando a saúde deles numa coisa que eles gostam. Né? E a integração social gera divisas incríveis. Né? Olha, eu digo para ti, ó, o esporte é o maior gerador de divisa social do planeta e o maior espetáculo da Terra. Não tem como ser diferente. Né? No dia que o ser humano olhar, no contexto geral, o povo inteiro da Terra, os governantes, né, que administram os municípios, estado, países, olhar o esporte como educação e um fator de integração social, nós vamos ter uma sociedade totalmente enriquecida e diferenciada. Se eu estiver errado, me corrija. Não está não. Eu estou olhando ali, que nós temos um camarada ali, só quietinho, fazendo alguma coisa, mas ele está ouvindo tudo, né? É genial, genial mesmo. Concordo contigo. O esporte é muito importante, principalmente com a educação, e unindo. A tendência é sempre melhorar e é sempre trazer mais oportunidade para as crianças. E, quem sabe, para os adultos, a gente consiga ampliar para trazer os adultos também. Sim. Que eu acho genial também, porque eles perguntam, né? Quando está lá na rede social, eles falam, e para adultos não tem? Só tem para criança? Sim, né? O adulto hoje, né, pela pressão do dia a dia, ele tem que ter atividade também. Todo mundo tem que ter atividade. Né? O nosso corpo ele é uma máquina. Se você comprar um carro e deixar ele parado, na hora que você for usar ele não Estraga. vai funcionar. Sim. Né? É a mesma coisa você comprar um carro novo e não amaciar ele e já querer pegar uma BR e sair de um estado para o outro. Você vai fundir o carro, vai ficar no meio da rua. Sim. E a prova é que quando você nasce, sua mãe amamenta você, vai dar a papinha e vai indo até você se adaptar à vida normal. Né? E uma coisa eu falo para ti, ó, esses anos todos, eu tenho aprendido muita coisa, né? Que a vida é uma eterna aprendizagem, né? Quanto mais você vive, mais você aprende. O saber não ocupa lugar. A nossa mente, ela é o universo da inteligência. E a inteligência é a glória de Deus. E nós fazemos parte disso. Então, nós temos que pensar sempre assim. Os mesmos 100 milhões de neurônios que tem dentro da cabeça do ser humano, os neurônios que tem dentro da cabeça de Deus. Porque Deus fala, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não quer nenhum filho dele inferior a ele.
Nós não fomos feitos para ser derrotados nem perdedores, né? A gente existe para ser feliz, amar. O que o próprio mestre falou, o que Jesus falou? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e amando que se é amado. Então, se nós não conseguirmos fazer essas 3 coisas, a gente está perdendo tempo aqui embaixo. Estamos brincando de viver. Se nós não formos capazes de ser castos, virtuosos, benevolentes, olhar o valor da pessoa, enxergar, não o momento, enxergar ele, o que ele vai ser. O que tem dentro dele? Porque independente se uma pessoa faz algo errado ou não, dentro dele tem informações positivas que são os dons e talentos que Deus deu para ele, né? Os dons e talentos. Deus colocou no DNA espiritual de cada filho dele, independente dos dons e talentos, uma coisa específica que cada um vinha fazer. Você pode trabalhar em qualquer coisa, mas tem um específico. Um professor, um médico, um eletricista, um engenheiro, tá? Ele vem contribuir com a vida, com aquele específico que está no DNA espiritual dele. Isso é um fato verídico. Isso não é ficção, não é alegoria, isso é uma realidade. É só você estudar a criação e o dia a dia que você vai observar isso, que isso existe, né? Então, se nós não formos capazes de ser castos, virtuosos, benevolentes, olhar as pessoas e ver a beleza que elas têm, defeitos, se você olhar o defeito do outro, você está passando por cima do seu. O que nós somos? Seres perfeitos, na esfera da criação espiritual, vivendo experiência mortal, nesse plano mortal, buscando perfeição na divindade. Quando você acerta, você tem que ficar quieto, que é um dever nosso acertar. Não é para pôr no jornal, no outdoor ali na esquina, não, fica quieto. Sim. Agora, quando você erra, você está olhando para a apostila de correção. O erro, ele te ensina a ser diferente, ele vai ensinar você a crescer. Porque quando você erra no seu projeto de vida, você volta para trás, reformula tudo, estuda ele, o plano de ação, como que você fez. Opa, não, meu plano de ação não está certo. As atitudes que eu tomei que foi errada. Olha que interessante. Sim. E é assim que é, entendeu? Porque ninguém é melhor. Todos nós somos iguais, buscando a perfeição, como eu disse, na divindade. O Francisco de Assis, quando ele era rico, né, ele se alinhou na mente dele em ajudar a pobreza, né? E pelo governo da época ele foi sentenciado à morte. E o que acontece? E no amanhã, antes dele morrer, quando ele viu o dia amanhecendo, ele fez uma oração para Deus, que ficou em forma de poema, como Jesus Cristo fez a dele, Pai Nosso que estás no céu, né? Ele olhou para o céu e falou assim: Senhor, no silêncio do dia que amanhece, eu venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero ser manso, compreensivo e prudente. Quero olhar no meu semelhante e ver o amor e a bondade, além de toda a maldade. É isso que nós precisamos ver. O amor e a bondade além da maldade, porque a maldade é desse mundo. A maldade não é atributo de Deus, não é atributo celestial, é coisa daqui de baixo. Eu já acho que faz parte, porque o caos que transforma. Eu acho que a dualidade faz parte. Não, sim. Tipo assim, entendo teu ponto, mas eu acho assim, que nós, como nós temos essa parte boa e ruim, o ruim também serve também pela transformação. Sim, até porque ele se faz presente aqui entre nós. Exatamente. Ele é também irmão nosso, né? Eu não soube expressar. Veja bem, o mal, ele é nosso irmão. Sim. É uma opção. Isso, exatamente. Mas ele é necessário para que você defina o que você quer. Exatamente. Se você não conhecer o mal, como que você vai definir o bem? Né? O próprio Deus, ele fala, é preciso que haja uma oposição em todas as coisas. Então, nós não podemos ser céticos. Isso é uma utopia, isso é uma metáfora. Não tem nada de metáfora e utopia. É uma realidade. Né? Se você quiser fazer o mal, você define, faz o mal. Sim. O universo vai contribuir para você fazer o mal. Se você quiser fazer o bem, o universo do bem vai contribuir, conspirar para você fazer o bem. É como tu falou, é uma realidade. Sim, né? Faz parte, não tem como negar, né? Dizer assim, eu sou 100% bom. Não é. Ninguém é 100% bom. Não nesse plano, pelo menos.
É o que eu falo, eu sempre tenho uma coisa para melhorar. É por isso que a gente está aqui, só para aprimoramento. No momento que nós não tivermos nada para melhorar, significa que nós atingimos uma média, então Deus recolhe. Sim. Uhum. Você ouviu aquela expressão popular que fala assim, nossa, fulano era tão bom e morreu. Uhum. E fulano não presta, está vivo. Não! Nós estamos fazendo uma colocação errada. Uhum. Não é que fulano era tão bom e morreu. É que ele atingiu a média, Deus percebeu que vai perder ele na primeira curva, e também vem para cá. Sim. Que aqui continua. Uhum. Aí o outro, nossa, mas fulano não presta, está vivo. Porque ele tem que aprender, ele tem que se reciclar. E vai chegar o momento que Deus vai fazer a avaliação dele. Porque todo dia os anjos tiram um extrato da nossa vida e apresentam para a divindade. Ó, como está, o Santaninha está aqui. Ó. Como é que ele está? Ele está indo bem? Ele tem ajudado, tem feito, está aprendendo, tem estendido a mão. Opa, então. Porque no momento X, o que nós não pudermos completar como mortais, a divindade completa. E isso acontece, tá? Isso é uma verdade. Tá? E vou dizer para ti, não existe um caminho para você andar a não ser olhando a divindade. Você não pode perder o foco, o farol. Né? Se eu estiver errado, me corrija. Não, tá errado não. Exatamente. E aí segue, né? Uhum. O difícil é equilibrar tudo, né? Olhar a vida aqui, Deus, e achar encontrar o irmãozinho, ajudar o irmãozinho. Como tu falou, é difícil, mas é possível, né? Não é impossível, sim, mas é difícil. Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, né? Que é o nosso Redentor, o que ele fala? Qualquer um de vós poderia ser igual a mim, fazer obras iguais ou maior que a minha. Ele está dizendo, ó, meus irmãos, vocês são iguais a mim, só que tem que viver no mundo sem ser do mundo. O diferencial é esse. Né? Uhum. O diferencial é esse. Quando Ford inventou o automóvel, que entrava na curva, o automóvel capotava, tombava e saia rolando. E Ford ficou pensando, por que será, né? Aí reuniu o grupo de engenheiro dele, vamos cortar o eixo. Cortar o eixo traseiro, separar ele. Aí, cortou o eixo no meio, criou uma caixa de marcha para o eixo, a ponta de eixo da direita, uma caixa de marcha para a ponta de eixo da esquerda. Qual era a definição? Quando você entrar na curva, que puxar o carro para o lado esquerdo, para a curva do lado esquerdo, o que vai acontecer? A roda da esquerda vai trabalhar menos e a da direita vai trabalhar mais, porque estão separadas pela aquela caixa de marcha, né? E essa caixa chama-se diferencial. E na nossa vida, o diferencial chama-se educação e respeito. Esse é o nosso diferencial. Então, veja bem, não existe nada por acaso. Não existe nada que não tenha um propósito. Então, ele inventa o carro, né? Depois, por que está capotando, né? Essa pergunta que Ford fez, por que o carro capotava, é uma pergunta que nós fazemos no nosso dia a dia. Por que não deu certo ali? O que eu errei ali? Então, se nós fazemos essa reflexão, as coisas vão fluir de forma bem, com certeza, bem sutil. Exatamente. Quando a gente olha para si, olha o que a gente está fazendo e por que está dando errado, é quando tu consegue achar a solução, com certeza. O problema é que a gente só olha ou terceiriza a culpa, e em vez de olhar para nós mesmos, né? Quer dizer assim, então, o que eu fiz aqui? Em vez de dizer que o que o fulano fez, é o que eu fiz para não dar certo, né? Exatamente isso. Isso aí, o que tu está falando é uma coisa interessante, porque é fácil tu observar o erro do outro. Sim, não, muito fácil. Uhum. Né? Mas será que você... não contribuiu também? Exatamente. Uhum. E é o que o pessoal não entende. Quando a pessoa, que eu falo, né, que é a posição de vítima, quando a gente acontece alguma coisa, não questão de crime hediondo, uma coisa normal, eu te chateei, e aí eu fico com essa posição de vítima. E aí eu sempre sou eterna vítima, eu não paro para refletir, que eu também te machuquei ali naquela situação. E aí as pessoas sempre terceirizam, não, a culpa é do Santana, não é da Michelle. A gente estava conversando esses dias aí, que eu falei para ti, que a gente tem que olhar para o ser humano como indivíduo, não como coletivo. Uhum. Né? É como eu falei do macarrão. Sim. Mas eu gosto de macarrão de qualquer jeito.
Mas um amigo meu gosta com alho e óleo. Se ele for, eu convidei ele para comer macarrão na minha casa, eu tenho que pensar nele. Bom, ele gosta de alho e óleo. Eu gosto de qualquer jeito. Então eu vou preparar um alho e óleo para ele. Que é o chamado contento. É bom para todos? Se é bom para todos, então todos vão estar em harmonia. Não podemos pensar em si mesmo, né? Nós temos que pensar no outro indivíduo. Né? O que é bom para mim pode ser bom para o outro. Né? Um é alérgico a paracetamol, o outro é a dipirona. E aí? Tem que achar um remédio específico para cada um. Né? E a vida dele é assim, o dia é como o sol. O sol vem, ele não está preocupado em quem vai curtir o calor dele. Ele vem. E o ser humano tem que ser assim, no sentido de fazer o que é certo. Faz o certo. Uma vez um amigo meu falou que ele era honesto, né? Porque ele pagava as contas em dias. Ele estava assim num grupo de pessoas e eu percebi que alguns ficou constrangido, né? Aí eu disse, cara, vou falar um negócio para ti. Honestidade não é pagar as contas em dias. Pagar as contas em dias é sinal que você tem dinheiro e está recebendo, certinho? Sim. Mas e se a empresa não tiver o dinheiro para te pagar? A tua honestidade vai se chamar Serasa, SPC e cartório de protesto. É um fato real. Você é baseado nisso, né? Honestidade é você fazer as coisas certas sem ninguém estar vendo. Porque o astral maior está vendo. O universo está vendo, os anjos estão vendo, Deus está vendo, Cristo está vendo, a atmosfera está vendo, o cosmos está vendo. Isso é honestidade. Eu achei um relógio no calçadão, eu tinha um cartão com telefone, eu guardei 6 meses aquele relógio comigo. Que eu ligava, aquele telefone não atendia. Aí um dia o telefone atendeu, depois de 6 meses. Era de um pescador, que ele viajava, ele embarcava aqui e o barco dele atravessava a nossa costa. Ele saía daqui e ia para o Rio Grande do Norte, então em águas profundas, ele pescava, acho que é atum, não sei. Mas como o telefone dele ficava guardado no barco, um dia atendeu. Aí eu falei assim, aqui é o mestre Santana. Ô mestre, eu sei quem é o senhor. Eu inclusive estou lendo o seu livro na plataforma do Amazon. Ele disse, o que eu aqui devo essa honra? Eu disse, que eu tenho um relógio teu comigo, eu achei. E junto estava um cartão, escrito teu nome e o telefone. Sim. Ele falou, não acredito. Para mim esse relógio estava em casa guardado na gaveta do quarto. Que guardei 6 meses. Sim. Entendeu? E qual o nome do teu livro que está na Amazon? Eu escrevi a coleção Capoeira, a Liberdade de Movimento, né? E o volume 1 é A Origem, onde eu conto a história do Brasil, colônia, Império e República. Genial. Vou procurar. Tá na plataforma do Amazon. É só entrar no Google e perguntar para o Google, curso de História da Capoeira, Mestre Santana. Né? Vou comprar. Aí, esse livro está, o volume 1, né? A Origem. Tá, inclusive, do livro já escrevi o filme. Estou esperando chegar o certificado de registro para correr atrás dos patrocinadores, né? Genial! Eu já fiz contato com a Cinemateca Brasileira, eles aceitaram a ideia. A Globo Filme aceitou a ideia. Que legal! A Petrobras aceitou a ideia, né? Que é Brasil, né? E inclusive a Universal Pictures também se interessou, né? Só que se fechar acordo, eles querem que grave no estúdio deles lá. Que chique. Aí eu quero que grave no Brasil, né? Sim. Mas eles montam qualquer cenário em qualquer lugar. Pois então é. Hoje em dia, faz o Brasil igualzinho lá no estúdio. E, até eu brinquei com um representante que estava aqui do UFC, estava passeando aqui do canal, da TV deles. A Origem, que é o livro, né? Que é a reprodução do livro, é o filme. Na íntegra, tudo esse bate-papo que nós tivemos aqui agora, e estamos tendo, e vai ter mais para frente ainda, continuar. Tudo que é relativo à história do Brasil está no filme. E está no livro, no volume 1, A Origem, né? É a formação da civilização no continente americano, as etnias indígenas nossas, a língua que foi proibida por Portugal, né? É o único país da Terra que não fala a língua mãe, é o Brasil. Não fala tupi-guarani, a gente fala por tabela, como eu te falei, né? Foi proibido por Portugal. Isso foi um erro gravíssimo que eles fizeram. Mas se você for, por exemplo, na Somália, em qualquer país da África onde Portugal se instalou, o pessoal fala português, mas fala a língua mãe. E o Brasil não. Sim. Pagou completamente. É um crime horrível.
Dos 8 milhões e meio, como eu te falei, a população da América do Sul, em 1494, era 14 milhões e meio de habitantes, tupis-guaranis, prevalecendo do Paraguai até o Equador, o Guarani. Entendeu? A Argentina predominou o espanhol, os espanhóis tomaram conta. E daqui do Rio Grande do Sul, nosso território, até o Rio Grande do Norte, o nosso tupi-guarani se tornou extinto. Sim. Né? As etnias dos idiomas nossos morreram tudo. Cadê os 6 milhões de tupi-guaranis do Paraguai até o Equador? Você encontra lá. Agora, e cadê os 8 milhões e meio de tupis-guaranis do Brasil, do continente? Tu vai encontrar pouquíssimos caigangue, pouquíssimos Nossa, não, potiguara, quase nada, exatamente. que perderam a identidade através da cultura que foi introduzida, que eles eram do diabo, tiveram que forçar o evangelho, pregar. É um erro você ensinar errado sobre Deus e Jesus Cristo. É um erro você ensinar errado, porque a pessoa perde uma identidade cultural e Cristo não quer isso. Entendeu? Não é isso, gente. O povo tem que entender que cultura é cultura. Cultura não é erro. É uma identidade do povo do local, como eles nasceram, como foram colonizados. É cultura. Nós não podemos matar isso do ser humano. Tem que conhecer tudo. Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tudo que é verdade, você se torna liberto, se torna conhecedor daquilo. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, ele é prisioneiro dele mesmo. Por isso que Cristo falou: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não sei quanto tempo ainda tem para bater esse papo. Não, à vontade. Mas eu queria deixar com vocês uma mensagem para enriquecer esse momento, né? Já ouviu o Pai Nosso cantado, né? Vou deixar uma mensagem aqui para você compartilhar com todo mundo aí, que nós vamos ter os momentos futuros, né? Esse poema eu fiz em homenagem, inspirado em Jesus Cristo. Não sei se você já ouviu ele, mas vou compartilhar. Ele diz assim, eu vou pôr no coletivo: amigos, eu queria a paz que existe no voo do espaço e a calma repousante do seu canto. Eu queria um canto qualquer à beira de um rio, onde durante o dia, junto a vocês, eu pudesse sentir a paz que há no vento e a calma repousante do seu canto. Eu queria poder navegar num pequeno barco, junto a vocês, sentir o silêncio para descobrir a vida. Eu queria andar descalço sobre a terra molhada, depois da chuva, de mãos dadas a vocês. Sentar-me no chão com os lábios adocicados, depois de experimentar o sabor de um fruto que a terra dá. Amigos, eu queria, junto a vocês, no amanhecer de um novo dia, ver o sorriso das crianças, sentir o perfume das flores, ouvir o cantar dos pássaros e ter a certeza de que os homens teriam suas mãos abertas para plantar uma flor e proteger a mais perfeita obra do Criador, o nosso semelhante. Amigos, amados, eu queria ter a certeza de que ao sair da terra eu tivesse deixado em seus corações uma amizade sincera, um amor verdadeiro, uma lição de vida. Eu fiz isso inspirado em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, quando ele falava de amizade sincera, ele era grande amigo, verdadeiro amigo, porque ele não criticava ninguém, só ensinava e amava, né? Amor verdadeiro. E João 3,34, ele fala: eis que um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, e a vós mesmo que vos amei uns aos outros. Está falando sobre o amor verdadeiro, né? E lição de vida. Tudo que ele fez foi para que nós continuássemos a fazer, dando uma lição de vida nas nossas ações e atitudes. E eu acredito nessas coisas, eu me esforço para viver isso todo dia. E vou dizer para vocês, não deixe de amar. Amem. Amem, porque o amor é a benevolência da vida. Sem o amor, o mar não vem e volta. O vento não sopra, a chuva não cai, as sementes não germinam, a terra não produz alimento. Sem amor, as pessoas vão morrendo cada dia.
com raiva, um ódio, sem saber por quê. Jogaram pedra em você, pega a pedra, joga num buraco. Porque alguém está esperando você devolver a pedra para ter uma guerra de pedra. Eu queria me despedir de vocês. Vou cantar aqui uma parte do Pai Nosso que está no céu. Por favor. Quem não ouviu o Pai Nosso cantado, vai ouvir agora, né? Uhum. Pai Nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, em harmonia e com grata voz. Pai nosso que estás no céu. Aproveitando para encerrar aqui, pessoal, ative o sininho, se inscreva no canal, assistam os próximos episódios e um beijo e até mais. Foi?